Você está ouvindo o audiobook do conto A Cartomante, de Machado de Assis, autor brasileiro em domínio público. Há mais coisas entre o céu e a terra do que pode imaginar a nossa filosofia. Foi o que disse Hamlet a Horácio. E foi também o que Rita, uma bela mulher, disse a Camilo numa sexta-feira de novembro de 1869. Ela tentava se justificar enquanto ele ria, incrédulo, da sua visita, na véspera, a uma cartomante. Pode rir, Camilo. Os homens são assim, não acreditam em nada. Pois saiba que fui sim. E ela adivinhou o motivo da consulta antes mesmo que eu dissesse uma palavra. Assim que começou a jogar as cartas, me olhou e disse: "A senhora gosta de alguém." Eu confessei que sim. Então ela continuou, misturando as cartas, e no final disse que eu tinha medo que você me esquecesse, mas que não era verdade. Camilo sorriu, meio zombeteiro. "Errou", respondeu. "Não diga isso. Se você soubesse como eu ando por sua causa... Você sabe. Já lhe disse. Não ria de mim." Ele segurou as mãos dela e olhou-a, sério. Jurou que a amava. Disse que seus medos eram de criança e que se algum dia ela duvidasse, bastava procurá-lo. Ele mesmo seria a melhor cartomante. Depois, num tom mais grave, a repreendeu. Era imprudente visitar aquelas casas. E se Vilela descobrisse? "Qual que?" retrucou ela. Tive todo o cuidado. Entrei disfarçada. A casa fica ali perto, na rua da Guarda Velha. Não passava ninguém. Descansa, Camilo, eu não sou maluca. Camilo soltou uma risada curta. Você acredita mesmo nessas coisas? E foi então que Rita, sem saber que repetia Hamlet em outras palavras, respondeu: "Há coisas misteriosas neste mundo, e, acredite ou não, a cartomante acertou tudo. Agora estou tranquila e em paz." Camilo quase lhe disse que era tolice, mas se conteve. Não queria arrancar-lhe as ilusões. Também ele, em outro tempo, já havia acreditado em coisas assim, herança da mãe, cheia de crendices e superstições. Mas um dia tudo isso caiu como folhas secas. Restou só o tronco da fé, que logo se misturou à dúvida, e depois à negação. Camilo não acreditava em nada, e nem sabia explicar por quê. Diante do mistério, limitava-se a dar de ombros e seguir em frente. Separaram-se felizes, ela confiante, ele lisonjeado. Rita sentia-se amada. Camilo, mais do que isso, sentia-se desejado. Afinal, ela arriscava tudo por ele, inclusive a sua própria segurança. Naquela tarde, Rita desceu pela Rua das Mangueiras em direção a Botafogo, onde morava. Camilo tomou o caminho oposto pela Guarda Velha e, ao passar, lançou um rápido olhar para a casa da cartomante. Não imaginava ali que aquele olhar seria o primeiro fio de uma teia que o destino já tecia, silenciosamente. Vilela, Camilo e Rita. 3 nomes, uma história e nenhum começo definido. Vilela e Camilo eram amigos de infância. Vilela seguiu a carreira de magistrado. Camilo, contra a vontade do pai, entrou para o funcionalismo público. O pai queria vê-lo médico, mas morreu cedo, e a mãe, em sua insistência, acabou lhe arranjando um emprego qualquer. Foi no início de 1869 que Vilela voltou da província, já casado com uma moça bonita e um tanto tola. Abandonou a magistratura e decidiu abrir banca de advogado no Rio. Camilo foi quem lhe conseguiu casa em Botafogo e foi recebê-lo no cais. "É o senhor?" exclamou Rita, estendendo-lhe a mão. "Não imagina como meu marido fala do senhor."
Camilo e Vilela se olharam com ternura. Eram de fato grandes amigos. Mas dentro de Camilo, algo se moveu. Rita não desmentia as cartas do marido. Era graciosa, viva nos gestos, de olhos quentes e boca delicada, como se cada palavra precisasse ser medida entre os lábios. Rita tinha 30 anos, Vilela, 29, Camilo, 26. Mas o porte sério de Vilela o fazia parecer mais velho, enquanto Camilo ainda era um aprendiz da vida. Sem tempo vivido, sem intuição, sem experiência. Os três se uniram em amizade. A convivência trouxe intimidade. E pouco tempo depois, quando a mãe de Camilo morreu, foram Vilela e Rita quem o ampararam. Vilela cuidou dos trâmites e do enterro. Rita cuidou do coração dele. E ninguém o faria melhor. Como o amor nasceu dali, Camilo nunca soube dizer. Talvez tenha começado em um gesto, um olhar que durou um pouco mais, uma palavra dita na hora certa. Rita era sua enfermeira moral, quase uma irmã, mas antes de tudo, era mulher. E ele a desejava. Liam juntos, jogavam xadrez, conversavam até tarde. Camilo fingia perder para agradá-la. Até que um dia, em seu aniversário, recebeu de Vilela uma bela bengala de presente. E de Rita, apenas um cartãozinho, escrito a lápis. Um simples Feliz Aniversário. Palavras simples. Mas há vulgaridades que tocam fundo. E aquele bilhete ficou em sua mente e no peito. Camilo quis fugir, mas já era tarde. Rita, como uma serpente, o envolveu. O veneno doce do desejo o deixou atordoado. Vieram os remorsos, o medo. Mas logo tudo isso se calou sob o prazer. E assim foram, por algum tempo, vivendo entre encontros, disfarces e silêncios. O sapato se ajustara ao pé, e eles caminhavam juntos, leves, apaixonados, mesmo sabendo que o chão era de vidro. Vilela continuava o mesmo amigo de sempre. Confiava nos dois, e talvez por isso a culpa doesse ainda mais. Até que um dia, Camilo recebeu uma carta anônima. Chamavam-no de imoral, pérfido, traidor, e diziam: todos sabem da sua aventura. O medo o invadiu. Passou a evitar a casa de Vilela. Disse ao amigo que andava apaixonado por outra mulher. Uma paixão tola, passageira. Vilela acreditou, e as visitas rarearam até cessar. Rita, desconfiada, foi à cartomante, aquela mesmo da Rua da Guarda Velha. Queria entender o afastamento de Camilo. Saiu de lá aliviada. A mulher garantiu que ele ainda a amava e que nada os ameaçava. Por um tempo, as palavras da cartomante bastaram. Mas Camilo continuava inquieto. Mais cartas chegaram, cheias de rancor e ciúme. Não pareciam avisos de moral, e sim despeitos de algum rival rejeitado. Mesmo assim, o medo crescia. E quando Rita contou que Vilela andava calado, sombrio, Camilo sentiu o pressentimento gelar-lhe a espinha. Decidiram esperar. Se algo estivesse errado, Rita o avisaria. E se tudo se acalmasse, voltariam a se ver. Despediram-se em lágrimas, como quem pressente, sem querer admitir, que o destino está prestes a mudar o rumo de tudo. No dia seguinte, Camilo estava em seu trabalho, tentando distrair o pensamento, quando recebeu um bilhete. Era de Vilela. As palavras curtas soavam urgentes. Vem já, já à nossa casa. Preciso falar contigo sem demora. Camilo sentiu o estômago afundar. Era mais de meio-dia. Saiu apressado, o bilhete ainda vibrando entre os dedos. Mas à medida que caminhava, a dúvida crescia. Por que chamá-lo em casa e não no escritório? Por que essa pressa? E aquela letra parecia trêmula. As palavras ecoavam na mente dele. Vem já, já! Preciso falar contigo. Imaginou Rita, subjugada, chorando.
Vilela, furioso, descobrindo tudo. O bilhete escrito às pressas, a mão firme do marido traído, esperando-o para... matá-lo? Camilo estremeceu. Tinha medo. Mas recuar seria pior. Continuou andando, cada vez mais rápido. Pensou em passar em casa. Talvez houvesse um recado de Rita, algo que explicasse aquele chamado. Mas nada. Silêncio. Saiu de novo. E quanto mais caminhava, mais certo estava de que estavam perdidos. Talvez alguém tivesse denunciado. Talvez Vilela já soubesse tudo. O coração batia descompassado. As palavras do bilhete pareciam sussurradas ao ouvido, com a voz do próprio Vilela. Vem já! Já! Preciso falar contigo! Camilo quase voltou para buscar uma arma, mas logo se envergonhou da ideia. Que loucura! Que vergonha! Entrou num tílburi e mandou seguir. O trote do cavalo batia igual o som do seu coração. Rápido, apressado, como se cada passo fosse o anúncio do destino. Mas, perto da rua da Guarda Velha, a carroça à frente tombou, bloqueando a passagem. O cocheiro parou. E ali, ao lado, imóvel, estava a casa da cartomante. A mesma que Rita visitara tempos antes. Camilo olhou. As janelas estavam fechadas, como se o destino, impassível, o esperasse em silêncio. O cocheiro perguntou se queria dar a volta. Camilo respondeu que não. E ficou ali, olhando fixo para aquela fachada muda. As lembranças da mãe voltaram. As superstições antigas. As palavras de Hamlet ecoavam no fundo da mente. Há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa filosofia. E, de repente, ele pensou: o que eu perco se apenas consultar? Quando percebeu, já estava na calçada. Disse ao cocheiro que esperasse. Entrou. O corredor era escuro. A escada gasta rangia sobre os pés. Ele subiu, sentindo o coração bater nas têmporas. Bateu? Nada. Bateu outra vez. Uma mulher abriu. A cartomante. Italiana, magra, de olhos escuros e desconfiados. Quero consultar, disse ele. Subiram. O quarto era pequeno, pobre, iluminado por uma janela que deixava entrar um fio de luz. Ela sentou-se diante da mesa, tirou um baralho gasto e o embaralhou. Olhou-o sem levantar a cabeça e disse: o senhor tem um grande susto. Camilo gelou. Fez um gesto afirmativo. Quer saber se vai acontecer alguma coisa? A mim e a ela, respondeu quase sem voz. A mulher não sorriu. Virou 3 cartas sobre a mesa e, com voz segura, disse: não tenha medo. De nada. Nada vai acontecer, nem a você, nem a ela. Mas cuidado! Há inveja e ciúme ao redor. Falou do amor que os unia, da beleza de Rita, da força que havia entre os dois. Camilo a ouvia como bem de esperança. Quando ela terminou, estendeu a mão e disse, aliviado: a senhora me devolveu a paz. A cartomante sorriu. Levantou-se e tocou de leve a testa dele. Vá, ragazzo innamorato. Camilo sorriu. Deu-lhe uma nota. Ela guardou rápido e voltou a cantarolar em italiano, enquanto ele descia, leve, como se o chão o conduzisse. Na rua, tudo parecia diferente. O sol, o ar, o movimento. Riu de si mesmo. Como pôde ter tanto medo? O bilhete de Vilela só podia ser sobre outra coisa. Vamos depressa, disse ao cocheiro, já perdi demais tempo. E enquanto o tílburi avançava, as palavras da cartomante ecoavam suaves. Vá tranquilo. Camilo olhou o mar ao passar pela glória. Sentiu o coração aquecido,
como se o futuro se abrisse diante dele. Longo, luminoso, promissor. Daí a pouco, chegou à casa de Vilela. Desceu, abriu o portão de ferro e entrou no jardim. Silêncio. Subiu os degraus e bateu. A porta se abriu de imediato. Vilela estava ali. O rosto pálido, desfeito. Desculpe, disse Camilo, tentando sorrir. Não pude vir antes. O que houve? Vilela não respondeu. Fez apenas um gesto. Camilo o seguiu até a sala. E então viu. No sofá, ao fundo, Rita, imóvel, ensanguentada. Camilo não conseguiu gritar. Só o silêncio, o corpo paralisado. O mundo parou. Vilela se virou lentamente. E antes que Camilo respirasse, 2 tiros. Um som seco. Um sopro. E o fim. Silêncio. O destino, como a cartomante dissera, tinha mesmo suas verdades, mas não as que Camilo quis ouvir. Obrigada por ouvir este audiobook. Se gostou, curta, compartilhe e continue acompanhando o canal para mais histórias da literatura brasileira. Até a próxima leitura!